Bendito seja o Senhor que nos permite mais uma vez termos esse encontro de fé, não é? Esse encontro de homens e mulheres de Deus que amam ouvir a explanação, a pregação da palavra. Eu, como pregador, outro dia me lembro muito bem, ano de 98 para 99, entrando no Ministério Graça, de lá para cá, o amor pela palavra, o amor pela explanação bíblica, o amor por um estudo bíblico, puxa, só tem aumentado no meu coração. Bem-vindo você aqui ao nosso encontro Blumenau na Graça. A partir daqui é de Blumenau que vem os recados, a partir daqui é de Blumenau que vem a mensagem, como também vem a bênção, não tenho dúvida. E a mensagem de hoje, eu subi no altar e eu pude ministrá-la aqui para os nossos irmãos em Blumenau, é sobre superação. Palavra de ordem da mensagem, ao longo de toda a mensagem, você verá que sempre batendo nessa tecla, superação. E o personagem que estudamos é um homem chamado Jó. Eu acredito que essa mensagem vai lhe tocar e vai te ajudar muito. E quero muito o seu retorno em relação ao agir, ao entendimento, ao tocar do Senhor em relação ao que vai ser ministrado aqui. Seja pelas minhas redes sociais, que aí aparece, Facebook, YouTube, Twitter ou Instagram, basta procurar por PR Sodré. Ou ainda, se desejar diminuir a nossa distância, anote aí o Zap Pastoral. Eu falo assim carinhosamente, porque ali é o local em que a gente compartilha as transmissões, as mensagens, as palavras, os recados, os pedidos de oração, como também os agradecimentos, né? É por esse número pastoral. Vamos à mensagem? Confira, eu já volto. E você diga obrigado, Jesus, por me amar tanto assim. Mais uma vez, diga obrigado, Jesus, por me amar tanto assim. Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos Quero louvar também, hein? Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Conhece? Hoje tem festa aqui na casa do Senhor. Você foi convidado para participar. Vai ter alegria e muito louvor. Não perca a chance, sua vida muda. Tá ficando bom? Vai ter cura e libertação. Vai sim, vai ter milagre e muita oração. Simbora, irmãs Altino. Essa festa não tem hora pra acabar. Estamos aqui pra te adorar. Vem comigo, vamos cantar. Simbora, irmão José, glorificando ao Eterno. Vem comigo, irmão Maurício e Mariane. Diga lá, adore, adore, diz. Adore batendo palma, adore dando glória a Deus, adore com aleluia aquele que na cruz venceu. Tá ficando bom, tá ficando bom. Adore batendo palma, adore dando glória a Deus, adore com aleluia aquele que na cruz venceu. Segue nas palmas, irmãos. É o Senhor que nos presenteou com esta noite. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você vem à casa do Senhor com alegria? Vem ou não vem? Você diga amém, Jesus. E bem-vindo, internauta, hein? Esses dias você já sabe que nós estamos na ousadia de pastorear duas igrejas, né? Pastoreando a presencial, olha quanta gente bonita aqui, e pastoreando a virtual. Diga de lá também, Deus abençoe os nossos amigos virtuais, não é verdade?
Vamos de novo? Quero que você grave, aprenda, louve, adore, celebre, porque hoje é dia de Santa Ceia. Não é dia para ficar triste, porque ele ressurgiu dentre os mortos. A morte não o venceu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Vem comigo, vamos cantar, simbora! E a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Hoje tem festa aqui na casa do Senhor. Você foi convidado para participar. Vai ter alegria e muito louvor. Não perca chance disso. Simbora, irmã Silvana, diga lá. Vai ter cura e libertação. Vai ter milagres e muita oração. Essa festa não tem hora para acabar. Estamos aqui para te adorar. Diz, vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Diz, vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Adore, 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 adore. Simbora, irmã Hilda. Adore dando glória a Deus. Adore com aleluia. Aquele que na cruz venceu. Diga, você diz. De novo, adore, diz. Aquele que na cruz venceu, aquele que na cruz venceu, quero te ouvir, diz. Aquele que na cruz venceu, quero te ouvir. Aquele que na cruz venceu, solte a voz. Aquele que na cruz venceu. Para terminar, diga lá. Aquele que na cruz venceu. E aplauda os filhos do vencedor Jesus. Diga amém, gente. Puxa, sente-se. Bem-vindo todos à casa de Deus. Já deu para aquecer nosso coração para a mensagem que virá. Alguém talvez já deu até um calorão daí, né, irmão? Olha, que seja o calor do Espírito Santo te alcançando aí, amém, irmão? Nosso coração tem que ter aquele arder, sabe? Aquele arder na alma, que sem dúvida é um toque do Senhor em mim e em ti. E você diga, toca mesmo, Senhor. Bem-vindo todos à casa de Deus. Vejo um ou outro visitando, bem-vindo igual, você foi notado, você é querido, volte, 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 se Deus permitir, fique, serás bem-vindo outra vez. Abra a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Hoje o Senhor me dirigiu de uma forma muito clara a estudarmos sobre a vida de Jó. Eu arrisco dizer que até os menos religiosos já ouviram falar de Jó. E certamente já ouviram falar a respeito da sua fé, a respeito da sua perseverança, a respeito de sua valentia, de não esmurecer diante do dia mau, diante do dia ruim, do dia difícil. A Bíblia diz que o Jó teve um dia terrível. No capítulo 1, que é o que eu recomendei você abrir, diz a Bíblia no verso 14 que os bois e as jumentas que ele tinha, por enquanto eu vou citando, observe e acompanhe, os bois e as jumentas que ele tinha foram furtadas na mão grande
E as pessoas que furtaram os bois e as jumentas, ainda mataram quem cuidava dos bois e jumentas de Jó. Mataram os funcionários de Jó. No versículo 16, a Bíblia diz que fogo caiu do céu e matou as ovelhas de Jó. E da mesma forma, os funcionários também se comprometeram em tão grande fogo. No verso 17 diz a Bíblia que um bando de caldeus se dividiram em 3 partes, e eles vieram e furtaram o que de Jó, irmão? Seus camelos. Furtaram os camelos de Jó e ainda mataram quem cuidava dos camelos. Como se ainda não fosse o bastante, o verso 18 e 19 diz que veio um vento forte sobre a casa em que estavam os 10 filhos de Jó. A Bíblia diz que o vento bateu nos 4 cantos da casa, e essa casa, por alguma razão, ela não resistiu ao vento forte, caiu, e os 10 filhos de Jó morreram. Se você for observar a leitura, você verá que a Bíblia nos dá uma impressão, é essa impressão que temos, de que foram atos seguidos. Um veio dar o recado, daqui a pouco já tinha um outro batendo na porta, aqui daqui a pouco já tinha um outro contando, daqui a pouco um outro contando, nos dá a impressão que foi então um dia de péssimas notícias para Jó. Foi um dia, sejamos verdadeiros, terrível. Ou se quiser copiar a expressão bíblica lá de Efésios, foi um dia mau. A Bíblia fala sobre dia mau. Aquele dia que talvez você saiu de casa e você mesmo se perguntou depois, puxa, se eu tivesse ficado em casa eu teria sido melhor. Outro dia eu falei com um freteiro. O freteiro tinha acabado de deixar a mercadoria de uma entrega, ele me contando, recebeu por isso. Quando ele já ia saindo com o carro dele, bateu não sei em que, eu sei que ele vinha me dizendo, pastor Sodré, o dinheirinho do frete mais um pouco, eu deixei para poder consertar o carro. E ele então me dizia, puxa, antes eu ter ficado em casa de pé para cima, porque eu fui, gastei, e o que eu ganhei, se foi. Que coisa séria, né, irmão? Então, a Bíblia chama esse dia difícil, complicado, delicado, com problemas, com adversidades, entenda da melhor maneira, como dia mau, como dia mau. O Jó passou por esse dia mau. Primeiro que eu quero falar e contrariar um pouco o raciocínio de alguns cristãos que não são maduros, é de que o Jó era um homem de Deus. Eu sei que é um discurso que a gente não costuma ouvir, aleluia por isso. Eu sei que é um discurso que a gente nem sempre gosta de ouvir, é um discurso que arde, que coça o ouvido. Um homem de Deus passando por um dia mau, é um discurso que coça o ouvido. Normalmente agrada mais o discurso de você não vai ter o dia mau. É a pessoa, aleluia, entende o que eu estou dizendo? Não, oh glória, eu não vou ter o dia mau. Aí o outro, olha, você não vai ter uma pedra no teu caminho. A pessoa, oh glória a Deus, gostei dessa minha, gostei desse pastor. Mas não é bíblico. Pode ser que seja um discurso bonito, mas não é bíblico. Eu falei há algum tempo neste altar, pelo menos 2 ou 3 vezes, uma frase que eu achei interessante. Mar calmo não faz bom marinheiro. Então você precisa começar a ver essas adversidades com outros olhos. Esses contratempos, eles servirão para deixar você mais forte. Você entende isso ou não? Eles servirão para deixar você mais forte, você mais valente.
e eu tenho a ousadia de falar aqui do altar, como boca de Deus, que eles não virão para te derrubar, eles virão para deixar você mais forte. É só você observar as situações que você já enfrentou, você sobreviveu, você chegou até aqui, e você vai prosseguir em nome de Jesus. Mas até aqui, tudo muito lindo, já é maravilhoso esse entendimento. Mas se você for passar os olhos no verso 8º, você verá que Deus elogia esse crente. Você verá que Deus parabeniza esse crente e fala bem dele, para quem, irmão? Para o Satanás. Verso 8, esse coloque na tela por gentileza. Olha o que diz. E disse o Senhor a Satanás. O que ele falou? Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero. Então, vamos lá. Se a Bíblia elogia esse homem, se a Bíblia destaca qualidades deste homem a ponto de Deus elogiar, não é a mensagem de hoje, vale a pena pelo menos passar os olhos, parar um pouquinho e entender. Então a Bíblia está dizendo que ele era um homem sincero. Irmão, sinceridade agrada a Deus. Quem dera, irmão, todas as nossas amizades fossem sinceras. Quem dera todos os namoradinhos fossem sinceros. Quem dera, vou aproveitar a força do momento, os políticos fossem sinceros. Tem um vídeo que viralizou na internet, eu não sei se você viu, o discurso do dito cujo, não vou nem falar nem época, nem lugar, e nem nome, nem partido, que não me convém, mas chegou numa altura, num calor do discurso, ele falou, olha só, gente, esse que está aí, não é Blumenau, isso é de outro lugar e tal, esse que está aí rouba demais. Eu roubo também, mas eu roubo menos. O discurso do homem, oh meu Deus, perdeu a noção, né, Mascani? Perdeu a noção do perigo. Eu roubo também, mas eu roubo menos. Oh meu Deus, ajude cada um de nós, né? Mas voltando à seriedade da mensagem, quem dera se as pessoas fossem honestas. A honestidade agrada a Deus, irmão. Mas não é a mensagem de hoje. Vou passar um pouco mais breve nessa parte. O que mais? Além da honestidade, o que diz? Da sinceridade? Reto. Reto é aquela pessoa que não tem curva na conversa, irmão. É aquele ponto final. Não tem meias palavras. Não tem aquilo que na sua frente fala uma coisa e nas costas fala outra. É uma pessoa, como diria um amigo meu, inclusive ontem é aniversário dele, é cano reto. É uma pessoa que fala direto, não tem rodeio. Isso também agrada a Deus. O que mais, irmão? Temente a Deus. Temente quer dizer respeito às coisas sagradas. Eu já falei repetidas vezes e não me constranjo de repetir mais uma. Tenha respeito a Deus. Não faça piadinha com coisa sagrada. Não faça piadinha com coisa santa. Não faça uma coisa dessa. Não faça piadinha com crente, com igreja, com pastor cai a língua, viu? Não faça piadinha não, que isso aí não é bom, não é saudável, não faça. Não é para você abrir nenhum risinho, cantinho de boca, não faça não. Se o cidadão está ruim de ideia para inventar piada, vá arrumar outro emprego, porque isso aí não está te dando certo, não está dando certo. Brinca com qualquer outra coisa, menos com o que é sagrado, não brinca com isso. Porque do jeito que Deus gosta, quem respeita as coisas sagradas, vamos entender pelo oposto, não agrada a Deus pessoas que zombam das coisas santas. Não faça isso. Amém, gente? Mas o que mais? Como eu lhe falei, não é a mensagem principal ainda. O que mais? Ele também desviava-se do mal. A recomendação bíblica, para não perder esse momento e essa explicação, é de que nós fujamos da aparência do mal. A recomendação bíblica é,
não é o mal, não é o bicho chifrudo como alguém desenha, não é o bicho com rabo e com tridente esbaforido e vermelho, isso aí é o jeito que a turma desenha, não é ele tipificado, não é o próprio Satã, não é o mal, mas parece com o mal. A Bíblia diz que é para você fazer o quê? Desviar, se afastar. Você percebeu que não está cheirando bem, sai fora, não fica. Isso agrada a Deus. Não faz aquilo, não, eu vou pagar para ver. Não, não faz isso. Fuja. Desvie-se do mal. E então, diz a Bíblia no verso 9 o seguinte, o 9, o 10 e o 11. Respondeu Satanás ao Senhor, porventura, teme Jó a Deus debalde, à toa? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra, ou aumentado na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti na tua face. Vamos entender, irmão? O Satanás disse para Deus, o senhor anda aí elogiando esse homem? O senhor anda falando bem dele? Mas ele está assim, um menino bom, porque o senhor dá tudo para ele. Ele está assim, te serve, te agrada e te adora, porque ele é um homem rico. Porque ele tem tudo. Uma família bonita, 10 filhos. Ele só te agrada porque ele está bem. Só por isso. Sabe o que Satanás quis sugerir para Deus? Que o Jó servia a Deus por interesse. Que se Deus não desse essas coisas para ele, ele blasfemaria na cara de Deus. Vamos traduzir isso? Falaria mal de Deus. Ou vamos traduzir ainda mais? Cuspiria na cara do Senhor. Em outras palavras, repito, Satanás queria sugerir que o Jó era um crente interesseiro. E o Senhor respondeu a Jó, Jó, ou melhor, ao Satanás, você não conhece Jó. A gente não deve estar falando da mesma pessoa. Porque o Jó, ele me serve além do que eu dou para ele. O Jó, ele me serve não é só porque ele tem carro, moto, gado, propriedades, terrenos, fazendas, funcionários, mula, jumento, ovelha. Ele me serve não é só por causa disso. Você está enganado. E o Satanás insistiu, não é assim, Senhor. Tira a tua mão de sobre a vida dele um instante, e o Senhor vai ver se ele não muda o comportamento. Deus não precisava provar nada para ninguém, irmão. Mas por alguma razão, o Senhor permitiu. O Senhor falou, tudo bem. Repito, ele não precisava provar nada para ninguém, ele é Deus, ele vai prestar conta para quem, irmão? Mas por alguma razão, que não vem ao caso, Deus permitiu, falou, tudo bem, eu vou tirar minha mão de sobre ele um instante só. E quando Deus tirou a mão de sobre ele, um instante só, aconteceram aquelas coisas todas que a gente acabou de ler. A vida de Jó virou do avesso. Não é a mensagem, mas vale o comentário. Talvez você não faça ideia quão precioso é você ter a mão de Deus sobre você. Oh, irmão, tem coisa que não lhe ocorreu, porque é um Deus poderoso colocando a mão dele sobre você. Eu não tenho dúvida, irmão. E eu falo isso, sabe, de coração verdadeiro. Eu não falo isso porque eu estou de gravata aqui na frente, não.
Eu não falo isso porque a câmera está ligada, ou o microfone está ligado, ou o microfone está na minha mão. Não. Antes do paletó e da gravata e do microfone, eu tenho que ser cristão. Eu creio que é precioso nós termos a mão dele sobre nós. Faz assim, ó. Coloca a sua mão, Senhor, né? Irmão, é precioso. Foi Deus tirar a mão dele por um instante, deu uma reviravolta, deu um furdúncio na vida de Jó. Jó perdeu, foi tudo, como nós já lemos, tudo, menos a fé. No banco que Jó fazia seus investimentos com Deus, o bicho não tinha condição de pôr a mão. O banco celestial. Olha o que diz o verso 20, irmão. Então, depois desse relatório todo aí de perdas e tudo mais, Jó se levantou, o que ele fez? Rasgou o seu manto, que mais? Rapou a sua cabeça, que mais? Se lançou em terra, que é um hábito judeu, viu? O judeu ainda acrescenta mais um, tem o hábito de jogar areia na cabeça em sinal de humilhação, em sinal de clamar ajuda do céu. Que mais? Que mais que ele fez? E fez o quê? E adorou. Eu falava mais cedo, irmãos, e eu repito agora. A história de Jó me constrange. A história de Jó me deixa envergonhado. Porque um homem que passa por isso tudo que nós já lemos, um homem que perde desde propriedades, um homem que perde gado, um homem que perde tudo que tinha financeiramente falando, um homem que perde um dia só 10 filhos, um homem que perde sua saúde. Jó mesmo diz que ele escapou só com a pele dos dentes. A gengiva, só a gengiva dele estava saudável. O resto do corpo todo, diz a Bíblia, encheram de feridas, como se fosse a antiga hanseníase. Ou câncer. Começaram então a alastrar feridas por todo o corpo de Jó. Diz a Bíblia que para amenizar o sofrimento, Jó pegava cacos de telha e se coçava, porque era aquela coceira mais interna, não era superficial. Quem já usou gesso sabe como é angustiante você querer coçar e o negócio é lá dentro. Era o que Jó sentia. Aí o Jó teve uma ideia, já sei, vou coçar com telha, sangrando, mas pelo menos parou a coceira. Que coisa! E quando não bastava, a própria mulher dele olhou para ele e falou: homem, do jeito que você está, eu já sei o que você tem que fazer. Amaldiçoa Deus e morre. A mulher dele já tinha perdido os 10 filhos. Aparentemente agora perdeu a parceira. Mas diante de tudo isso, o que foi que fez Jó, irmãos? O que foi que fez Jó, irmãos? Se ajoelhou e adorou. Mais uma vez eu digo, a história de Jó me constrange. Porque às vezes, irmão, alguma coisinha sai diferente do que a gente queria, a gente já fica bicudo, irmão. Já é capaz da gente faltar um par de dias na igreja. E vai ver mandar recado ainda para o pastor, avisa lá que eu não vou mais. Por quê? Porque tal coisa não deu certo. Caramba! Entende o que eu digo? Caramba! Então quer dizer que no primeiro vento contrário você esquece tudo o que o Senhor fez por você na cruz. Quer dizer que toda a obra redentora dele, quer dizer que o plano da salvação, quer dizer no abrir dos meus braços para refrescar a tua memória, a entrega dele lá no Gólgota, o sofrimento que ele teve, momentos antes também suar gotas de sangue, quer dizer que isso tudo foi para a lata de lixo, porque alguma coisa para você não foi
do jeito que você esperava? Por isso eu digo, a história de Jó me constrange. A história de Jó é a história de um homem que serve a Deus além das circunstâncias. A história de Jó é a história de um homem que olha para Deus e diz: eu vou te servir no que der e vier. Sabe o que Jó diz? Claro que eu não vou ler todos os 42 capítulos de Jó, mas eu deixo isso para você que é aplicado na leitura bíblica, para você ler ao longo da semana os 42 capítulos. Dentre eles tem uma declaração de Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Caramba, irmão! Sabe o que Jó estava demonstrando? Que Deus estava certo. Que ele não era um crente interesseiro. Que ele não era um crente fajuto. Que ele não era um crente meia boca. Claro que ele queria o favor de Deus. Quem é que não quer? Eu tenho fé o bastante de clamar a Deus por caminho livre, por bênçãos, pela graça dele sobre nós. Eu tenho fé para isso e não tenho desconforto nenhum. Já te falei algumas vezes, o Deus que nos levará para o céu, irmão, ele pode nos dar uma vida digna aqui embaixo. Pode ou não pode? Puxa, é simples, é prático. O Deus que nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. O Deus que nos prepara a morada eterna. O Deus que nos enviou Jesus. O Deus que nos enviou o Espírito Santo Consolador, que estará conosco até o fim. O Deus que faz morada eterna, pode nos dar uma vida digna sim, e ponto final. Torça o nariz quem torça. Porque tem gente que quando ouve pastores falando isso, interpreta mal. Não, porque é o evangelho triunfalista. Bulhufas. Um Deus que faz mais, faz menos. E ponto final. Mas o Jó, ele estava em um degrau mais alto, irmão. O Jó estava num degrau mais alto. De servir a Deus, tendo ou não boizinho. Tendo ou não uma casa grande. Repito, isso às vezes coça o ouvido, é duro ouvir. Tendo ou não jumentas, ovelhas, saúde. Ele mostrou para Deus, e Deus se encantou com a postura dele ser um cristão autêntico, um crente autêntico. Alguém que servia a Deus além das bênçãos. Você quer um mistério, irmão? Você quer coisa minha? Estou aprendendo com Jesus na minha caminhada de 22 anos de pastor. Quando você chega nesse degrau de não valorizar tanto o ter, Deus te dá. Você entendeu não? Entendeu nada? Entendeu? Então vou de novo. Então, quando você já não valoriza mais tanto, com prioridade, o ter, Deus olha de lá e fala: ele está pronto, agora eu vou dar. Você entendeu não? Agora eu vou dar. Porque ele precisava passar no primário da fé. Ele precisava passar no ensino fundamental da fé, de entender que eu sou mais do que bênçãos. E quando você o tem, você tem também suas bênçãos. Vamos saltar direto para o capítulo 42. Veja você que muita história aconteceu. Por favor, não me crucifica. Eu não estou contando todos os 42 capítulos. Não estou fazendo isso. Mas eu sugiro você ler os capítulos todos ao longo da semana. Faça-me esse favor. E eu brinquei com os irmãos que domingo que vem vou deixar alguém com a prancheta lá na porta. Cara crachá, cara crachá. Leu? Ah, não leu. Pera lá, Cantinho do Milho. Da disciplina. Leia ao longo da semana os 42 capítulos de Jó. Mas vamos lá direto para o 42, o versículo agora é o 10. O que é que diz lá, irmão?
E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Se o Jó já podia receber estrela de bom menino do próprio Deus, se o Jó já estava sendo elogiado pelo Senhor, ele agora alcançou o voo mais alto. Ele agora se superou, porque está dizendo a Bíblia que ele agora recebeu da parte de Deus o dobro de tudo que ele tinha antes. Em outras palavras, ele passou no teste. Aí, irmão, eu me encanto com a história de Jó, mas eu faço algumas perguntas. O Jó passou no teste. E você? Vamos falar de Jó? Não. Quero falar de você. E você? Tem passado no teste? Os solavancos da vida têm feito você esmurecer, enfraquecer, desviar, se afastar, deixar de congregar ou coisa parecida? Pois não deveria. A sua devoção a Deus deveria estar mais forte que os solavancos da vida. Deveria estar mais forte. E se não está, conta comigo como pastor. É essa a minha missão. Há cerca de 1 ano e 4 meses. É essa a minha missão aqui. Ajudá-lo a ponto de sua devoção ficar mais forte que os solavancos da vida. E você diga amém, Jesus. E veja ainda uma curiosidade, que no verso 10 diz a Bíblia que o Jó orou pelos seus amigos. 3 ou 4? 3. 3 amigos foram visitar Jó. Pararam a vida deles uma semana. E diz a Bíblia que quando viram Jó, não souberam o que falar. Porque a própria Bíblia diz que tamanha era a desgraça de Jó. Jó estava mal. Nem o reconheceram. Jó estava irreconhecível. Ficaram uma semana sem saber o que dizer. No final da história, que é esse texto que estamos lendo, quem orou por eles foi o Jó. Imagine alguém que vai confortar outro e o doente diz, não fica assim não, vai melhorar, fica assim não, Deus é com você. Foi o que aconteceu. Jó é um exemplo de homem que passou por maus bocados, mas não perdeu a fé. E a Bíblia deixa a história dele para nós, para a gente fazer igual, para a gente não se sabotar, para a gente não esmurecer, para a gente se fortalecer. A orientação de Cristo é orar uns pelos outros, fazer uma rede de amigos mesmo, amém, gente? Uma rede de irmãos em Cristo, uma família. Um orar pelo outro, se fortalecer, se blindar e avançar, crescer, vencer e um dia se encontrar eternamente ao lado do Senhor. Mas o texto ainda não acaba por aí. Olha o que diz o verso 12. O verso 12 diz o seguinte: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, leia comigo, mais do que o primeiro. Puxa, que bacana, diga graças a Deus. Então, se ele já era elogiado pelo Senhor, ele agora estava mais do que o primeiro. Se você é um estudioso da Bíblia, você deve ter a mesma curiosidade que eu. E como que era o estado primeiro? Ah, boa! Vai para o capítulo 1 de Jó, que eu vou refrescar a tua memória. Como era o estado primeiro? O estado primeiro já era bacana, eu vou te provar. Jó capítulo 1, verso 1.
diz: havia um homem na terra de Ur, ou Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. O que mais? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ok. Verso 3. Observa isso, irmão, que coisa bacana. E era o seu gado 7.000 ovelhas. Puxa vida, irmão. Meu Deus. O que mais? 3.000 camelos. O homem não era brinquedo não, irmão. 500 juntas de boi. Que mais? 500 jumentas. Que mais? Era também muitíssima a gente ao seu serviço. Estamos falando de quê? Funcionário. Ele tinha bastante. A Bíblia usa a expressão muitíssima gente. Que mais? De maneira que, pode ler comigo essa parte, irmão, só para você entender o primeiro estado. Quero te ouvir. Vai lá, diga. Este homem era maior do que todos os do Oriente. É mole? De novo. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Então ele já era top. Diga, ele já era top. Você lembra o que lemos lá agora? Agora há pouco? Deus abençoou ele mais do que o início, do que o primeiro. Mais do que o primeiro é a expressão que a Bíblia traz. Mais do que o primeiro. Se ele já era o maior do Oriente, eu brinquei mais cedo e brinco agora de novo. Atenção, amantes da língua portuguesa. Não me crucifiquem. Eu vou assassinar o português de propósito. Vai doer, vai arder o ouvido. Já estou me justificando. Se ele já era o maior do Oriente, vou assassinar o português. Ele ficou mais maior. Você entendeu não? Ficou mais maior. Se ele já era o maior do Oriente, estou assassinando português, não me escreva depois pedindo para eu voltar para a escola. Ele ficou mais maior. Se algo que já se imaginava ser top, Deus mostrou para ele, eu tenho coisas mais tops. Você que às vezes se encanta, pastor, agora eu estou investindo em euro. O euro está valendo uma nota. Dólar também está valendo uma nota. Pastor, estou investindo na bolsa de valores. Diga daí, pastor, estou investindo, sabe, está acabando o mês e sobrando dinheiro. Não é verdade? Pastor, pois é, que legal, que top, né? Pastor, estou com o carro do ano, sabe? Não precisa nem me preocupar com a marcha, só acelera e vai virando e tal, que beleza. Né? O conforto, irmão, é rápido a acostumar. É rápido a acostumar com o conforto. Mas onde é que está a mensagem? Deus tem coisa mais top para você. Tanto nesta terra, falando de bens materiais, como o mais top de tudo, a vida eterna. Quem recebe, aplauda Jesus bem forte, irmão. A vida eterna, mais top do que você ter os boizinhos, mais top do que você ter as ovelhinhas, mais top que você chegar na garagem e falar, qual que eu uso hoje? O vermelho, o amarelo, o cinza? Não, vou no branco. Vida difícil essa, escolher qual carro vai tirar da garagem. Deus tem coisas mais tops para você. Porque às vezes a gente se realiza nessas coisas achando que a gente já está na nata da coisa. Nem bolsologicamente estamos, porque Deus é o dono do ouro e da prata, e muito menos na dimensão espiritual, por conta de uma morada eterna que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas, irmãos, voltando à mensagem, no capítulo 42 de Jó, já estou completando, no versículo 16, diz algo impressionante.
Depois disto o quê? Desse solavanco todo que o Jó viveu. Leia também. Viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. 17. Então morreu Jó, leia por gentileza, velho e farto de dias. Você diga amém. Fecha a Bíblia ali adiante. O que é que nós estamos meditando? De que Jó passou no teste. Satanás levou um tapa na cara. Ele queria sugerir para Deus que Jó era interesseiro. O Jó serviu a Deus igual, mesmo sem ter os boizinhos. Diga glória a Deus. Quantos boizinhos? 500 boizinhos. Irmão, vai ver o quilo da carne. Você vai descobrir o que quer dizer 500 boizinhos. Perdeu tudo, irmão. Perdeu ovelha, perdeu jumento, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu a casa. Perdeu tudo. Mas não perdeu a fé. Ele conseguiu se sair bem, a ponto de dizer para Deus que Deus estava certo a respeito dele. Claro que ele era um homem feliz de ter as propriedades, não vamos ser mentirosos. E eu mando bênção daqui, Deus te abençoe, irmão. Ô, irmão, se assim Deus permite, sair do aluguel, né? Parar de ficar empenhando lá todo mês o valorzinho do aluguel, ter a casa própria. Se Deus permite, você poder, a hora que quiser, ir para a garagem e falar, eu vou agora ou eu vou mais tarde. Sem precisar ficar ali aguardando o Mercedão, o ônibus. Amém? Que Deus permita você ter dignidade de pagar as continhas em dia, sem precisar ficar cancelando as pessoas que te ligam cobrando. Entende o que eu digo? Deus faz isso ou não faz? Claro que faz, isso aí é coisa, irmão, é lá no degrau 1 ou 2, no máximo, do que Deus faz por nós. Lá no 1 ou no 2, isso aí sabe, é só para dar um refresco de alma para nós, sabe, é só para a gente se sentir como quem diz, puxa, que legal, Deus me ama, mas tem coisa, como que eu falava há pouco, mais maior, tem coisa maior, irmão, e você diga amém, Jesus, aí você faz assim, receba assim, ó, diga venha mesmo, Senhor, abençoa teu servo, em nome de Jesus. Eu acho que é a irmã Manu que louva essa canção, se posicione por favor. Irmãos, o que é que traz a história de Jó? O Jó nos traz uma história de superação. Repete isso aí. Superação. E eu venho hoje a essa igreja com o coração ardendo, viu, irmão? E sugerindo para você também, se supere. O teu Deus faz coisas, estou assassinando o português de novo, mais maior. Deus faz coisas maiores. Creia, confie. Ah, pastor, estou desmotivado com a vida, sabe, eu acho que eu não quero mais nada. Para de bobice, isso aí você deve ter falado no momento difícil que você estava passando. Mas isso aí não é nada diante do que Deus ainda vai fazer. Não é nada. Ah, pastor, fui traído, fui decepcionado, puxa, me deixaram, e meu marido, ou meu namorado, ou o meu sócio, puxa, que pena que isso aconteceu. Mas depois disso tudo, nós lemos, coloca de novo Jó 42, verso 16. Depois de tudo isso aí que Jó passou, de perdas e dores e doenças, depois de tudo isso aí, diz a Bíblia, que Jó viveu 140 anos. E ele viu filhos até a quarta geração. Vamos lá um pouquinho de genealogia. Filho, vamos contar 4. Filho, neto, bisneto ou trineto.
Olha que coisa linda, irmão. Depois dos solavancos da vida, ele ainda viveu um bocado. Em outras palavras, isso aqui é para injetar fé. Não é o fim. Não é. Às vezes tem coisa que acontece que deixa a gente jururu, né, irmão? Que deixa a gente amargurado, que deixa a gente desregulado, meio do avesso. Mas você tem de ter essas mensagens inspiradas, por isso a importância de congregar, para você não enfraquecer diante de nenhuma delas. Depois disso tudo, Jó ainda viveu 140 anos. E viu seus filhos crescerem, seus netos crescerem, seus bisnetos crescerem, seus trinetos crescerem, e morreu velho, ou seja, viveu bastante, e farto de dias, realizado. Repetindo, a história de Jó fala de quê? Superação. Eu vou lhe entregar mais um recado. Eu falei outro dia, eu repito agora, irmão, não se sabote. Não coloque desafios confortáveis. Por algum mistério eu tenho falado disso aí, eu acho que já é uma terceira vez que eu estou falando disso aqui. Não coloque desafios confortáveis, não se sabote. Porque quando você coloca desafios confortáveis, você tem a falsa sensação de que você é bom. E o bom é inimigo do melhor. Não se sabote, não coloque desafios confortáveis. Coloque desafios que tem que, sabe, mexer com você. Que tem que exigir de você um pouquinho mais. Talvez fazer você pular até mais cedo da cama. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Talvez fazer você até depois de pôr as crianças para deitar, levantar e falar, pera lá, eu vou mais longe, eu preciso dedicar um pouquinho mais. Coloque desafios que exijam mais de você. E você vai longe. Se supere. Vira aí para os irmãos, diga para eles, se supere. E vou falar aqui para cima também, se supere, se supere, se supere. Não coloque desafios confortáveis, se supere. E você vai viver coisas, talvez o Jó, como ele já tinha o título do maior do Oriente, ele poderia pendurar chuteira, né, irmão? Eu já sou maior, vou concorrer com quem? Mas sabe o que Jó pensava? Eu vou me superar. E ele concorria com ele mesmo. Eu acho impressionante no esporte. Às vezes o cabra está lá dirigindo o carro dele, está em primeiro, irmão, passando retardatário. Mas hora ou outra avisa lá, olha, a melhor volta foi dele. Puxa! Aí daqui a pouco, olha, ele superou a volta dele, a marca de 5 milésimos de segundo. Puxa vida, o que motiva esse cidadão, em primeiro lugar, ultrapassando retardatários, numa larga de distância com o segundo? O que instiga ele de querer fazer a melhor volta? Não é para pensar? Sim ou não? Não é para pensar, irmão? O que instiga ele a ser melhor? Palavra de Deus para nós. Amém? Irmã Manu, qual é a canção mesmo? Fiel a mim. Fiel a mim. Lindo esse louvor, nós vamos louvar uma canção chamada Fiel. O que eu digo agora é, viste o meu servo Jó? Imagina, amigo, Deus falando isso para Satanás. Viste o meu servo Jó? Que tremendo, né? Eu disse desde o princípio da pregação e eu completo dizendo outra vez. Me constrange a história de Jó. Será que a nossa vida com Deus segue parecida? Será que nós estamos cultuando, adorando, celebrando, exaltando o nome do Senhor além das circunstâncias? Ou será que nós somos como filhos mimados, que quando alguma coisa sai da nossa vontade, a gente emburra e já não quer mais nada, já não quer mais saber de Deus? Eu não sei a quem vale, mas eu sei que esse recado vale para pregador, como vale para todos nós. E agora eu quero completar esse encontro orando. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pois eu faço isso daqui também. Pai, eu quero engrandecer o Teu nome por saber que o Senhor está cuidando de nós.
e quero, meu Pai, copiar a fé de Jó e quero sugerir que os meus amigos ouvintes, telespectadores façam o mesmo, de confiar, crer em Deus além das circunstâncias, além desse furdúncio ou de qualquer adversidade. É esse o padrão que Deus espera de cada um de nós. Querido Deus, eu rogo tua graça e bênção sobre a vida dos meus amigos e irmãos. Muito obrigado. Amém. Superação é a palavra-chave de hoje, hein? Se supere também, não se sabote não. O Jó já era top, como falamos no finalzinho da mensagem, e Deus mostrou para ele que ainda tinha andar mais alto dos tops. Que coisa forte, né? Deus te abençoe, viu? A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.